Tende fé em Deus. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Capítulo 11, versículos 11 a 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo, e ensinava o povo dizendo: "Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesta sexta-feira, temos esta belíssima passagem deste Evangelho de São Marcos. E, inicialmente, nós temos essa parte aqui, que Jesus vê a figueira, se aproxima dela com a intenção de se alimentar dos seus figos, porém percebe que a figueira estava coberta de folhas. Jesus então diz que ninguém mais coma dos seus frutos. Então, meus irmãos, no outro dia, quando eles estão voltando, eles avistam a figueira e veem que a figueira estava completamente seca. É interessante que Marcos cita aqui que não era tempo de figos, mas devemos entender o seguinte, que Jesus observava tudo, não com o nosso tempo, este tempo que cronometramos no relógio, o nosso tempo, mas sim com o tempo de Deus, o tempo da fé. O que quer dizer, meus irmãos, esta passagem da figueira? Que nós que estamos no reino de Deus, temos que dar frutos constantemente. Temos que estar em pleno exercício para o reino de Deus, pois aquele que se omite e não dá frutos, se seca e não produz mais. O Senhor disse que aquele que não produz, até o pouco que tem, lhe será tirado. Agora, quando nós estamos trabalhando para a obra de Deus, percebam, meus irmãos, quanto somos agraciados. Damos cada vez mais frutos para a graça de Deus. E depois, meus irmãos, esta passagem do templo,
quando Jesus chega ao templo e vê que fizeram dali uma casa de comércio. Vários ambulantes vendendo várias coisas. Jesus, então, neste momento, ele tem uma cólera santa. Começa a expulsar todos aqueles vendedores, cambistas, a jogar tudo no chão e dizer que a casa dele é a casa de oração, a casa de oração de acolhida para todos os povos. Como é importante, meus irmãos, nós termos esta consciência de irmos na igreja para a oração, para estarmos juntos com a nossa comunidade, todos juntos, em um só coração, orando a nosso Senhor. E para finalizarmos, depois que Pedro diz a Jesus que a figueira tinha secado, Jesus olha para Pedro e diz: tendes fé em Deus. Como é importante, meus irmãos, nós sentirmos isto no nosso coração, pois o Mestre continua dizendo que todo aquele que acreditar firmemente na sua fé poderá, por exemplo, mover montanhas. Meus irmãos, percebam que não é um homem que está dizendo isto, é sim nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus falando: tendes fé em Deus. Quando você orar, já ore com aquela graça nas tuas mãos. Mesmo que você ainda não esteja encontrando um caminho para alcançar essa graça, tendes fé em Deus, pois o seu milagre depende da sua fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Tendes fé em Deus.